Hoje, quando eu estava orando pelo pastor Saulo, pela mensagem, né? Eu falei, Deus, eu vou orar para ele pregar a mensagem. E eu estava lembrando dos dias que nós não podíamos reunir aqui, né? Nós não podíamos estar aqui. E eu sempre oro pelo mensageiro, eu oro para que Deus o use. Mas hoje a nossa oração, ela vai ter um outro viés. Eu gostaria que você se colocasse em pé, um momento. Você sabe onde o Espírito Santo nos atinge, nos trabalha da nossa vida? É quando nós abrimos o nosso coração para a palavra dele. E a palavra dele cura, restaura, a palavra dele fortalece, a palavra dele enche os nossos corações de novas perspectivas. E você está acostumado de eu orar e ainda dar uma mexidinha no cabelo, porque ele penteia tão penteadinho que a gente dá uma bagunçadinha no cabelo dele sempre, né? Mas hoje você vai fazer diferente e de uma maneira simples, muito fácil. A oração será diferente. Você vai, e graças a Deus que agora você pode relar no tecido, porque os tecidos já foram, né, purificados pelo Espírito Santo, para você não pegar Covid. E você vai olhar para 3 ou 4 pessoas, você vai colocar a mão, que Deus fale ao seu coração. Enquanto a pessoa diz assim, que Deus fale ao seu coração. Você não conhece ninguém? Não se preocupa, não precisa conhecer. Você coloca assim, que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração. Fala assim, que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale. Vá numa pessoa que talvez você não esteja tão próximo. Quebra isso, diga assim, que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus, que Deus fale em seu coração. Vamos orar. Pai, a igreja está aqui pedindo para que o Senhor fale. Fala, que os teus servos te ouvem. Usa teu filho em nome de Jesus. Amém e amém. Som. Aí. Eu quero saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? A todos que nos visitam, um forte abraço. Alguém nos visita hoje? Aí temos um, ó. Como nós vamos dizer para eles, para todos os visitantes? Sejam bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos, olha, de coração, tá bom? O pastor bagunçou? É. Amém. O tema que nós vamos falar, pode dar uma leve abaixadinha, tá bem, pelo menos para mim aqui tá estrondando. Pode pôr o tema para nós? O tema nessa noite é, veja, Deus abençoe. Veja por ti mesmo, confie e possua. Amém? Quero convidar vocês já a abrir aí suas Bíblias no livro de Números 13. Nós vamos ler primeiro o verso 1 e 2, depois os versos 17 a 20. Números 13 é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, o quarto livro da Bíblia. Números 13, versos 1 e 2 e depois 17 ao 20. Aleluias. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim então a palavra. Disse o Senhor a Moisés: envia homens
que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora os versos 17 a 20. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais, tendas, né? Ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Amém? Então veja por ti mesmo. Confie e possua. Esta porção bíblica que acabamos de ler irá tratar da ordem de Deus, entre aspas, tá? Aqui, vamos lá. Depois eu vou explicar por quê. Para espiar a terra. Mas por que razão? Por qual razão Deus mandaria Moisés enviar homens para espiar a terra? Deus não sabia como era essa terra? Sim, é claro. Deus conhecia muito bem a terra e até mesmo o caminho que seria feito pelo povo de Israel. Em Êxodo 3:17, antes mesmo dele tirar o seu povo da terra do Egito, e chegar nesse momento em que eles estavam, Deus já havia dito isso. Êxodo 3:17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Veja a exatidão com que Deus vai descrever como era essa terra. A exatidão dos povos que ali habitavam. Deus conhecia muito bem, Deus conhecia cada milímetro daquela cidade. Deus conhecia o caminho pelo qual o povo iria passar. E essa exatidão que Deus descreve em Êxodo 3:17, é observada exatamente pelos espias, no capítulo 13 de Números, aí que você está com a sua Bíblia aberta. Os versos 27 a 29 está escrito assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto que trouxemos dela, um cacho de uva, que precisou de mais de um homem para carregar. Tamanho era o cacho. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Exatamente como Deus havia descrito. Então Deus conhecia perfeitamente a terra a qual ele estava guiando aquele povo. Então qual o motivo de Deus mandar esse povo espiar a terra? Deus vai fazer a mesma descrição dessa terra e desse povo
por pelo menos mais 5 vezes antes desse episódio. Você vai ter lá em Êxodo 3:8, Êxodo 3:17, que é o texto que lemos agora há pouco, Êxodo 13:15, Êxodo 33, do 1 ao 3, e Levíticos 20 e o verso 24. Fica claro que Deus conhecia e conhecia muito bem a terra a qual o povo de Israel estava indo. Qual era então, supostamente, a ideia de Deus? É verdade que de fato Deus não queria saber. A verdade é que de fato Deus não queria saber o que ele já sabia. Mas quando lemos no versículo 2 desse capítulo de Números 13, a ordem é: envia homens que espiem a terra de Canaã. Parece-nos nessa leitura haver um certo interesse da parte de Deus em conhecer esta terra. Mas isso não acontece, porque uma palavra no original foi deixada de fora na tradução. E no original nós vemos, põe para mim o próximo slide. Shelah Leha. Essa palavrinha foi deixada de fora. Então aqui, ó, envia, traduziram assim, ó. Envia, anashima, homens, veaturu, a espiar, et eretz, a terra, Canaã. Está traduzido assim. Leha significa, Shelah Leha, envia para ti mesmo. Deus não estava enviando por ele mesmo. Deus estava dizendo para Moisés: olha, envia para ti mesmo homens para espiar essa terra. Por qual motivo Deus está falando isso? Esse construto aqui hebraico significa exatamente isso: envia para ti mesmo. Então a tradução correta seria, pode pôr o outro slide. Aqui está a fonética, né? A transliteração fonética dessa palavra. Pode passar mais um. Então tá aí. Essa palavra shelah significa envia. Ela é a mesma palavra que no grego vai ser traduzido a palavra apóstolo. No grego, está até aqui, ó, eu coloquei ela aqui, ó. Apóstolo no grego, que significa enviado. A equivalente dela é essa aqui, ó, sheliar. Shiliar, enviado ou apóstolo. E shiliarima, apóstolos. E a outra variante dela, que é sheliar, que é usada aqui, envia, né? Se fizermos então essa leitura, então entendemos que Deus não tinha interesse, mas sim aquele povo. Em Êxodo, se nós lemos em Êxodo e Levítico, nós vamos ver que durante o percurso até chegar aqui, aquele povo murmurou. Aquele povo blasfemou. Aquele povo parecia não acreditar mais nas promessas de Deus. Deus havia dito que levaria eles para uma terra que mana leite e mel. Mas parece que aquele povo pouco custava a crer nisso. E chegando aqui nessa passagem, em Deuteronômio 1, os versos 20 a 23, nós vamos entender o porquê desse texto. Moisés vai explicar, olha o que ele vai dizer. Deuteronômio 1, verso 20 a 23. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus. Exatamente nesse ponto do Levíticos 13. Que o Senhor nosso Deus nos dá, ou nos deu no original, está no passado e não no presente. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor Deus de teus pais.
não temas e não te assuste. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. O povo, bom, Deus nos deu. Ah, mas Moisés, é melhor você enviar alguém para ver primeiro, porque vai que nós entramos numa furada. Moisés então achou legal, falou com Deus, e Deus então dá a ordem: envia para ti mesmo homens que espiem a terra. Vocês não estão acreditando no que eu estou falando? Então, vejam, que é o nosso tema, veja por ti mesmo, confiem e possuam. Aleluias. Provavelmente Moisés ali então consulta a Deus, né? E Deus vai falar isso para ele. Ao dar a ordem para Moisés enviar os espias para serem os olhos do povo, né? Que comprovaria que tal era a terra como Deus havia dito. Deus queria que isto gerasse naqueles homens primeiro. Pode passar. Mais um. Uma fé renovada e viva e vibrante para descansarem em Deus. Deus queria produzir naquele povo. Falou, bom, deixa eles ir. E eles vão ver que as coisas lá são de fato como eu disse. E quem sabe isso vai gerar neles uma fé vibrante. Uma fé viva. E eles vão descansar em mim e parar de murmurar. Parar de desacreditar no que eu estou falando. Muitas vezes nós também precisamos... Eu vou dar trabalho para a câmera. Nós precisamos que Deus nos mostre algumas coisas porque parece que desacreditamos no seu poder. Será que nós, como igreja de Cristo, somos diferentes do povo de Israel? Diga para mim, quantos milagres você já presenciou? Quantos milagres você já vivenciou? E muitas vezes, em alguns momentos, parece que nunca nada aconteceu. Está aqui meu irmão, ó. Testemunho de vida dele. Faltava uma veia do coração e uma válvula, a do meio. Nós oramos, a igreja se colocou de joelho. Um dia minha mãe e ele vão contar esse testemunho. E acharam até que a máquina estava com problema. Chamaram um técnico. Para no final falar, mãe, não sabemos o que aconteceu. Está vendo aqui o exame antigo? Está vendo faltando? Não. Olha aqui, está tudo no lugar. Porque Deus faz isso. Esse é o Deus que eu e você servimos. E nós simplesmente nos esquecemos dos feitos que Ele tem feito. Shelar Lehá. Veja por você mesmo. Os espias saem a espiar a terra e ao regressarem fazem o seguinte relato. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Eles precisavam ter parado aí,
e feito aquele povo glorificar o nome de Deus e crerem que Deus era fiel. Mas infelizmente aquele povo não parou ali e colocou mais murmuração no coração do povo. E por isso, daquela geração para baixo, nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Somente Josué e Calebe. Fizeram a congregação murmurar. Tem gigantes! Tem muralhas enormes! Olha, nós éramos como gafanhotos, viu? Nem subamos, vai morrer. Nós vai morrer tudo! Ah, meu Deus do céu. Deus havia falado. Deveria também ser, essa palavra então ter sido suficiente aos corações dele, para que eles também pudessem gerar no coração do povo a mesma fé. Mas, por estes homens estarem presos a uma visão de escravos do Egito, uma visão subserviente de escravos, isto se tornou um grande empecilho para que eles pudessem enxergar o que Deus lhes havia dito sobre a terra. Era exatamente o mesmo que eles viram e até mesmo trouxeram algo como prova do que eles viram. Porque o resto e se tudo era de fato como Deus disse, por que o resto da promessa de Deus, que garantia que eles possuiriam a terra, também não seria? Deus disse, a terra mana leite e mel. Lá está os amorreus, jebuseus, os cananeus, os heveus. Tudo certinho, não estava? Se estava exato, por quê? Vocês vão subir e possuir também não estaria exato. Deus muitas vezes te mostra as coisas, porque Ele está te dizendo, não somente isso, mas tudo eu vou cumprir fielmente. Isso também acontece em nossas vidas espirituais. Quando mantemos nossa mente e o nosso coração preso no enredo do pecado, Deus nos mostra maravilhas, realiza milagres, grandes maravilhas em nossas vidas, e ainda assim não conseguimos confiar plenamente nele, e por isso nunca iremos desfrutar de uma vida plena em Cristo e em seu reino. Hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui a me usar como uma ferramenta sua para ser o seu Sheliach Leha. Hoje eu quero te levar a espiar e a ver pelos teus próprios olhos o que Deus já fez na sua vida. E o que Ele já fez, Ele continuará fazendo, porque Ele é fiel. Aleluias. Você verá então o que Deus já fez. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso me desconectar das coisas desse mundo? Do pecado? Eu até já tentei, mas é impossível para mim. Eu não consigo. Provavelmente é porque você não usou as armas corretas para vencer. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, Paulo diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais.
e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos nos desprender do pecado para enxergar as promessas de Deus, para enxergar a fidelidade de Deus, porque não estamos usando as ferramentas certas, não estamos usando as ferramentas espirituais que Deus nos tem dado. Estamos tentando pela nossa própria força. Estamos tentando pelo nosso próprio braço abandonar coisas que só é possível com as armas espirituais. Deus não te deixa de mãos abanando. Ele te salva e te dá ferramentas. Aleluias. Você tem ferramenta, a ferramenta certa dada por Deus para se desvencilhar do mundo e do pecado. Você precisa usá-las. A carne e o pecado só podem ser vencidas pelo Espírito. Em Gálatas 5,16, e os versos também 24 e 25 diz: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou os desejos da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está aí a sua arma. Quer vencer a carne? Ande no Espírito. Viva no Espírito. Em Colossenses 3,12, Paulo vai nos ensinar: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. O problema é que nós passamos muito tempo, gastamos muito tempo pensando e vivendo nas coisas daqui da terra. Como nós vamos nos desvencilhar do pecado? Não que você não possa trabalhar, que você não possa conquistar, mas a nossa prioridade deve ser sempre o reino de Deus. Em Filipenses 4, 7 e 8, versículo 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estas são as armas espirituais poderosas em Deus, que nos farão vencer a carne e o pecado, para que a nossa visão espiritual seja aberta, para que possamos ver nos mínimos detalhes o agir de Deus e termos sempre nossa fé renovada nele. Segundo, passa o próximo slide. Mais um. Aí. Fé. Deus esperava que ao espiar a terra, produzisse neles fé para conquistar, para possuir a sua herança. Deus esperava que todos aqueles homens tivessem uma visão espiritual além do Egito. Uma visão de fé que demonstrasse que eles não estavam mais presos à subserviência da escravidão do Egito. Uma visão de fé que confirmasse a boa promessa de Deus em seus corações, para que juntos eles fizessem surgir no coração de todo o povo uma fé genuína e estabelecesse o ânimo, a coragem para conquistar e não fazê-lo mais descrentes do que já eram.
De forma que até de cebola, alho, pepinos do Egito, eles se lembravam. E uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, sepulcros. Moisés não tinha sepulcro no Egito? Por que nos trouxesse nesse deserto para morrermos aqui? Quando estamos presos, escravos do pecado, quando temos a nossa mente ainda de escravos, olha o que nos dá saudade, sepulcro. Sepulcro no Egito. Deus não levou aquele povo para morrer no deserto. Deus levou aquele povo para subir e conquistar a terra. Mas eles estavam com o pensamento em ficar lá. E por isso lá eles ficaram. Como tem sido a sua vida? Diante das promessas de Deus, o que você tem profetizado sobre ela? Eu não vou dar certo. Não vai dar certo essa porta de emprego. É o que vai acontecer. Porque você está profetizando sobre a sua vida. Você ainda está escravo. Você não conhece e você não confia no Deus que você serve. Ainda que tudo está desmoronando, Deus está te sustentando. Até rimou. Deus está te sustentando. Pedro e os apóstolos passaram a madrugada todinha pescando. Eles eram pescadores. Não pegaram nada. Como diriam os pescadores, o mar hoje não está para peixe. Estavam recolhendo as redes, quando de repente Jesus disse: "Oh! Lança a rede do outro lado." Pedro: "Senhor, pescamos a noite inteira, mas sob tuas ordens lançaremos." Diz a palavra que era tanto peixe que as redes se rompiam. Precisaram chamar outros para ajudar a retirar. Porque Deus estava lá. Deus estava no controle. Talvez seria um dia de não conseguir levar o pão para casa hoje. Mas o dia não tinha terminado. Ele estava chegando. O seu dia não terminou. Deus está chegando na sua vida e Ele vai suprir a sua necessidade. Aleluias. Creia, Ele é fiel. Quando Deus tirou este povo do Egito, Ele não disse que daria no futuro a terra ao povo, mas sim, Ele disse que os levaria, aí sim no futuro, para a terra que Ele já havia dado no passado. Embora nosso texto base, em nosso texto base apareça o texto no futuro, que eu hei de dar aos filhos de Israel, contudo, não é assim que está no original. Passam aí. Então está escrito aqui, ó. Asher ani, que eu noten, dou, no passado. Ou dei, no passado. Lavenei, para os filhos Israel, os filhos de Israel, que eu dei aos filhos de Israel. Não hei de dar. Ele disse: eu já
dei. Em Números 13:30, diz assim: então Caleb fez calar o povo. Oh, glória a Deus! Que possa haver muitos Josués e Calebes nessa noite aqui. Perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Será que você pode dizer isso diante da sua enfermidade, diante da sua dificuldade? Subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Você pode dizer isso? Aleluias. Josué e Caleb tinham fé para conquistar, mas esta mesma fé faltava àqueles 10 espias, e também faltava ao povo. Aqueles 10 espias juntamente com o povo, mesmo depois de verem o seu Deus os tirarem da terra do Egito com mão forte, tendo presenciado cada uma das 10 pragas que atingiam o povo egípcio, sem que qualquer delas atingisse o seu arraial. Tendo presenciado Deus abrir com sua mão poderosa o mar vermelho, e mesmo tendo passado por dentro do seu leito, sem ao menos que os seus pés tocassem qualquer resquício de lama, pois Deus havia secado o leito do rio, do mar. E tendo contemplado Deus fechar o mar e eliminar todos os seus inimigos diante dos seus olhos, e ter visto as suas roupas e calçados não se desgastarem e ainda crescerem nos corpos das crianças, ainda assim não tinham fé suficiente para crer que aquele Deus que os tirou do Egito ia colocá-los dentro da terra prometida. E muitas vezes nós estamos igual. Ele subiu em uma cruz, ele morreu, ele ressuscitou, e nós não conseguimos crer que ele vai continuar fazendo e agindo em nosso meio. Que fé é essa que temos? Na primeira adversidade já queremos pular fora do barco. Esse barco vai afundar. É melhor sair. Em Números vai ter um texto que vai dizer sobre Balaão. Balaão vai dizer. Um profeta gentil vai dizer. Quando Balaão sobe no monte para amaldiçoar o povo de Israel, ele vai falar assim: eu vos amar, não posso. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito ele, não faria. Havendo prometido, não o cumpriria. Esta foi a palavra de Balaão. E Deus disse que ele ia tirar esse povo do Egito e colocá-los em uma terra que mana leite e mel. Deus disse que você teria aflição nesse mundo, mas você seria mais do que vencedor em todas elas. Por que nós não conseguimos confiar nisso? Porque a nossa visão está presa a este mundo. Deixa eu me adiantar aqui porque todas essas coisas que eles presenciaram e vivenciaram, não eram capazes de lhes entregar aos... que Deus fez, né? Todas essas coisas que eles mesmos presenciaram e vivenciaram, era capaz de lhes entregar o inimigo para que possuíssem a terra. Deus podia entregá-los. Eles mesmos já tinham dito que
Ele mesmo, ele Deus, havia dito que já havia dado aquela terra por herança. Talvez este povo até mesmo estava com medo de serem novamente escravizados por um povo que eles não conheciam. Então era melhor voltar para trás e serem escravos de um povo que eles já conheciam, os egípcios. Assim também é em nossa vida espiritual. Por estarmos tão acostumados com a nossa velha vida, não conseguimos enxergar tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Não conseguimos enxergar os inúmeros livramentos que Ele nos deu, para conseguirmos entender que de fato Ele nos fez livres. Você é livre? Diga assim: eu sou livre. Aleluias. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Pois permaneceis firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você é livre, meu irmão. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O pecado não pode mais ser senhor na sua vida. Ele não pode mais ditar como será a sua vida, a não ser que você permita. A não ser que a sua mente ainda seja de escravo. Porque Cristo já te libertou. Aleluias. Livres do jugo do pecado, livres do jugo da lei, livres de todo medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Você também se torna livre para crer e conquistar. Marcos 11, de 13 a 24, na versão nova versão transformadora, diz assim: eu lhe digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e atire no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter nenhuma dúvida no seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Ô glória! Olha Jesus falando: suba e possua. Jesus está dizendo: vocês podem dizer a este monte: sai daqui e vai para lá. Se vocês não duvidarem nos seus corações, mas se vocês acreditarem que vai acontecer o que você está falando. O que eu aprendo com isso? Não vai dar certo. Eu acredito nisso que eu estou falando, então não vai. Eu não vou conseguir. Eu acredito, por isso Davi vai dizer, e Paulo vai: crie por isso? Falei. Você está dizendo o que você crê. E você está profetizando sobre a sua vida que não vai dar certo. Mas Jesus está te convidando. Manda que tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam o que estão pedindo, será vosso. Isto é exatamente o que fez Josué e Caleb diante do povo. Quando ele diz: subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Para finalizar, Deus te faz ver tudo que Ele já fez por você e pelos seus, para que você mantenha firme a sua confiança de que Ele continuará a fazer e a cuidar de você e a te fazer conquistar. Jesus te prova hoje, mais uma vez, que Ele não mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o mesmo será eternamente. Então, seja livre de todo medo, conquiste, possua em nome de Jesus, pois disse, certo,
Pois certa vez disse o pastor Fernando, né, em um belo sermão, eu não sei se ele vai lembrar disso, lá no Vila Teixeira, no salão de festas, sobre esse texto, que Josué e Caleb quiseram dizer em Números 13:30. Os homens podem até serem gigantes, as muralhas podem até serem enormes, porém, o nosso Deus é maior e já nos entregou tudo em nossas mãos. Portanto, subamos e possuamos. Aplauda o Senhor nessa noite.